Parou a gravação, parece que ela caiu. Eu comecei a gravar aqui no meu computador para segurar as pontas aqui. Bom, ela vai voltar. É um prazer estar aqui. Eu sou Regiane Magalhães Boainaim. Fico muito feliz de estar aqui. Para mim é uma alegria de poder, né? É um momento de celebração, celebrar esses 30 anos de carreira de um escritor tão importante para a literatura brasileira contemporânea, que eu tenho a honra e a sorte de pesquisar. Então, eu me sinto muito feliz de estar aqui e me sinto também de estar feliz também de estar aqui por uma questão pessoal também. Fazia muito tempo que eu não estava aqui mais, né, nesse programa, né, assim, fazendo mini cursos por uma questão, né, pessoal, e agora voltar, para mim, é muita alegria. Então, é uma alegria dupla, tripla, e assim vai. Feliz de estar com todos aqui, alguns já conheço, outros não, e hoje nós vamos, então, falar sobre esses 30 anos de carreira literária de João Zanello Carrascosa. Né? Então, hoje e amanhã, nesse momento, a gente vai fazer um sobrevoo pela obra, tá? E pincelando alguns momentos importantes. Estudar Carrascosa, nós precisaríamos de bastante tempo, porque a obra é vasta. Então, fica também um convite para quem quiser estudar um pouco mais a obra. Eu tenho um clube de leitura que chama Flor da Pele, aí a gente pode estender mais as nossas reflexões, as nossas trocas, tá bom? Depois eu deixo aqui. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela, que preparei para nós refletirmos sobre essa contística tão rica, tão extensa, né? Ela apareceu para vocês? Está tudo certinho aí? Beleza. Então, vamos lá. 30 anos de carreira de João Zanello Carrascosa, a configuração do poético na contística do autor. Bom, eu fiz questão de colocar essa ilustração, que quem conhece bem a obra sabe que essa é uma ilustração daquela Água Toda, que é aquele conto da Kozak Naif, coletânea de contos da Kozak Naif. Foi por essa obra que eu entrei na obra de Carrascosa. Né? Então, para mim, ela é muito significativa e decidi trazer aqui para nós, né, para ilustrar essa capa do nosso mini curso. Tá? Bom, qual que é o objetivo, então, desse mini curso? Celebrar os 30 anos de carreira literária de João Zanello Carrascosa. Deixa eu admitir as pessoas aqui. Celebrar os 30 anos de carreira de João Zanello Carrascosa, fazer um sobrevoo pela contística adulta do autor e refletir sobre a configuração do poético na contística dele. Né? Bom, isso é hercúleo, né? Porque 30 anos de carreira de um autor que publica tanto, né? É um desafio para nós, mas vamos lá. Vou passar aqui para você. Antes de nós começarmos aqui, eu trago um fragmento já antigo, saiu o Paiol Literário, que o Carrascosa vai falar um pouco da literatura e comunhão com o outro. Quem conhece a obra dele sabe que isso é uma coisa muito cara para ele, né? Essa comunhão com o outro. Isso está na obra como um todo, né? Essa relação eu e outro, ela não é uma relação de distanciamento, ela é uma relação de estreitamento, a ponto de, em algum momento, virar uma amálgama entre eu e outro. É uma comunhão mesmo, né? E aí ele diz assim, a literatura é a construção de mundos possíveis, é uma forma de a gente sonhar. E aqui ele está retomando Antônio Cândido. Ele diz que, aí ele retoma Antônio Cândido e fala, Antônio Cândido disse, no ensaio dos anos 50, que não há quem consiga viver sem sonhar e que a literatura seria o sonho acordado da civilização. Eu penso nessa direção. A gente precisa sonhar, sair um pouco da agressão do real, reconstruir outros mundos, mundos possíveis, sublimados,
sublimados em que se possa entrar em comunhão com o outro. A leitura, e não só a leitura da palavra, mas do mundo, que você pode fazer com o seu corpo, com o seu olhar, com os seus sentidos, tem um valor e uma motivação. É justamente buscar entrar em conjunção com os outros, ou em disjunção. De qualquer maneira, é um ato. Uma ação não é uma contemplação, é uma oportunidade de decifrar a si e ao mundo. Ler permite acariciar a sua dor, acalmar a sua condição, que é a condição humana, breve, precária e, ao mesmo tempo, maravilhosa. É também se iluminar ou se escurecer. Ler é buscar a sua própria compreensão do mundo, de si mesmo, e, num segundo instante, buscar essa conexão com o outro. A literatura só tem sentido nesse caminho. Então, a leitura é uma forma de empatia, de aproximação, pode ser distanciamento também, mas tenho a esperança de que seja de aproximação. Bom, eu gosto muito desse fragmento que saiu, é antigo, de 2011, mas aqui o Carrascosa faz uma síntese, né, do que é para ele a leitura. Né? E quem conhece a obra dele percebe que é exatamente isso que é tratado ficcionalmente, né? Colocado na sua obra, essa comunhão com o outro, essa literatura muito corpórea, né? De entrar em comunhão com o outro, que se dá por todas as vias corpóreas, né? Então, pela visão, pelo tato, né? Pela escuta, pelo silêncio, ler o silêncio, né? Sentir o silêncio. Então, a gente percebe isso na obra dele. Bom, a gente só consegue passar para o outro aquilo que é nosso. Obviamente, o texto é uma edificação, uma construção. Não é algo que sai por si. Quando trabalho num texto, tento colocar em cada uma das palavras todos os meus dias e todos os meus passos até ali. Ou seja, a minha experiência tem que estar plena, embora ela não apareça. Porque senão eu estaria fazendo qualquer coisa, e não me interessa fazer qualquer coisa. A literatura, para mim, é o desafio de tentar fazer uma escritura que possa gerar esse mergulho do outro na minha história ou na história que estou construindo. Então, alguns autores você lê, gosta e tal, mas não tem como fazer com que eles passem pelo seu filtro e cheguem de forma pura ou impura até o outro, porque aquilo não é seu. Quem sou eu? E aí ele faz essa pergunta e eu quero compartilhar com vocês um vídeo, mas antes eu vou precisar compartilhar aqui o som que eu acho que eu esqueci de compartilhar na hora que eu fui o áudio. Então, eu vou compartilhar de novo e aproveitar e admitir as pessoas aqui. Bom, vamos aqui, share sound. Agora vocês vão ouvir, que do jeito que estava, vocês não iam conseguir. Então, ele pergunta, quem sou eu, né? Então, coloco aqui para vocês. Quem é João Anzanello Carrascosa? Eu acho que legal ouvi-lo, né? Então, vou compartilhar aqui. Bom, meu nome é João Anzanello Carrascosa e eu sou um escritor, mas que tem também uma atividade acadêmica, sou professor de comunicação social e especificamente publicidade e propaganda, de uma área em que eu já atuei durante muito tempo como redator publicitário. Eu nasci em Cravinhos, uma pequena cidade do interior de São Paulo, perto de Ribeirão Preto. Eu sempre digo que é a grande Cravinhos, a Barca, Ribeirão, Araraquara, uma série de outras cidades. E de lá vim para cá fazer comunicação social, onde eu me formei. E aí já fui trabalhando já com literatura desde aquela época. Vim para São Paulo com 17 anos e daqui nunca mais saí. Daqui sempre me instalei aqui como um profissional, atuando então em agências de propaganda na universidade. Daí depois prestei concurso na Universidade de São Paulo, me tornando professor da Escola de Comunicação e Artes. Daí de lá também, seguindo a carreira acadêmica paralela à de redator publicitário, eu fiz o mestrado e o doutorado.
em ciência da comunicação. E nesse trajeto, misturando essas duas águas, a terceira água, que para mim sempre foi água, né, de corrente principal, a literatura. Então eu venho fazendo a literatura nesse tempo todo. E é uma literatura que, embora eu viva em São Paulo, capital, ela está sempre se remetendo a essas raízes lá de Cravinhos, daquela região mais rural, de um mundo que a gente também já não tem mais, né? A televisão, na verdade, surgiu nos anos 50, mas quando ela chega no interior com força, nos anos 60. Eu nasci em 62 e aí praticamente passei a infância sendo digamos, um cultivador de histórias da televisão. E tinha uma pequena biblioteca em casa e eu gostava muito de ler, e acabaram os livros em casa. Aí passei para a escola, li todos os livros da escola, e havia uma biblioteca pública na cidade. Também li todos os livros que tinha na biblioteca pública. Então, a infância era uma infância misturada com a vida com os amigos, como uma criança qualquer da época, jogando futebol, andando de bicicleta, indo para as fazendas ao redor. Então, tendo uma proximidade com a natureza, com a plantação de cana, antes a plantação de café, gado, aquela região toda que viveu disso, né, durante muito tempo. E, ao mesmo tempo, fazendo uma imersão na literatura. Eu já gostava muito de ouvir histórias. E com a chegada da televisão, eu lembro que nos anos 70 surgiu a televisão colorida, e eu lembro da primeira televisão que apareceu na cidade, todo mundo foi na casa do sujeito para ver essa televisão, era a Copa do Mundo, e eu assistia muito novelas, porque é uma outra forma de você também estabelecer histórias, né, de você partilhar histórias fora dos livros. Meu pai era um homem que contava muito histórias, ele contava para a gente quando a gente era pequeno, contava histórias para os filhos menores. E, curiosamente, meus irmãos dormiam, né? Contar histórias para ninar. Meus irmãos dormiam, obviamente, e eu ficava acordado, eu ficava mais interessado naquelas histórias. No dia seguinte, inventava-as ou acrescentava a elas algumas coisas que eu inventava, pensava, e depois comentava com meus amigos. Então, eu já tinha também ali uma vontade de narrar também a experiência que vinha do outro e passava por mim. Eu acho que todo escritor, primeiro, é um leitor de si mesmo, né? Então, é claro que cada um tem o seu jeito de olhar, e constando nesse jeito a sua própria miopia, né? Seus próprios problemas de alargamento de mundo. E eu penso que eu sou uma pessoa muito cuidadosa, muito respeitosa com a leitura do outro, quando eu estou lendo o outro, né? Não só o texto do outro, mas como também o outro como uma escritura à minha frente. E isso me passa para a literatura, né? Quando eu vou ler as coisas que eu escrevo, eu vou ler as coisas de outro, eu procuro refinar esse olhar de leitor que admira muito a expressão do outro, porque ela é diferente da sua. O que eu sinto que a minha literatura vem trazer é eu diria sempre uma observação para com as relações. Me interessam muito a relação das pessoas, uma com as outras, a relação cotidiana, próxima, e não a social também, claro, quando você faz um panorama maior para ver o mundo, para discutir sistema, para olhar com uma outra lente a vida. Mas essa lente maior que você dispõe muitas vezes na sua frente, ela tem que anteceder, ela tem que ser posterior à sua lente inicial, aquele que está diante de si. Então, eu acho que isso marca a minha maneira de fazer literatura. Isso eu sinto que é uma espécie de registro, né, que você vai fazendo e que vai formatando ou vai criando o seu contorno como escritor. A sua obra vai ganhando aqueles traços, aqueles relevos mais fortes à medida que você vai fortalecendo essa sua obsessão, porque, na verdade, todo escritor tem a sua obsessão. A minha, e que acaba, então, sendo a profundidade daquilo que eu faço, é sempre focando na relação humana, na condição que é maravilhosa e ao mesmo tempo é precária do ser humano. À medida que eu escrevo, por vezes você está construindo ou está reconstruindo a sua própria história, a sua travessia que você, de certa maneira, está ali delineando. Então, por vezes, você quer contar algumas coisas da tua história, e aí alguns pontos, e aí você é um contador de histórias. Por outras vezes, você está preocupado com o registro
da tua história. E aí você é mais um narrador. Tudo vem daquilo que eu tenho necessidade de contar, aquilo que me força, me empurra a escrever. Por vezes vem esse mundo que já passou, um mundo rural, um mundo que desapareceu, e por vezes me vem o mundo da metrópole, que é o mundo que a gente vive numa cidade grande há muitos anos, há mais de 30 anos, mas sempre o tempo, seja lá ou seja cá, é um tempo vagaroso, não é um tempo veloz, porque é o tempo das pessoas se olhando face a face. Às vezes você é impactado por uma realidade muito contemporânea e você presentificada, e você quer responder a ela. E às vezes você é acionado por algo muito teu lá fundo que trabalha com a tua memória. Por isso eu acho que sempre a literatura é uma espécie de declaração para com o outro. E muitas das vezes uma declaração de amor. Um tempo que você passa ali se dedicando para que outro possa também ter ainda uma imersão naquele universo. Uma geração de escritores, eu acho que ela se faz em função de traços, eu não digo só estilísticos ou temáticos, ou preocupações, né, conjuntas. E eu sinto que a gente vive um tempo de muitas indefinições, e a gente é de gerações no sentido de que aparecemos no mesmo tempo. Então, alguns tratam mais no âmbito social, a sua literatura, outros mais, como eu, nas interrelações, o mundo mais intimista, o mundo mais interior, que também depois impacta o social, porque é o iniciante, né, de tudo, é a semente. Então, nesse sentido, você tem, eu acho que, digamos, você pertenceria a uma geração de plural, de escritores de muitas naturezas. É dinâmica, né? Essa relação com os nossos pares, aqueles que também estão escrevendo ao mesmo tempo que nós, estão vivendo a mesma realidade, estão passando pelo mesmo ser-tempo. Bom, aí nessa fala, Carrascosa vai falar trazer para nós algumas marcas da sua obra, né? Então, essa proximidade, ele vai falar um pouco né, desses pares, né? Então, pensando na literatura brasileira contemporânea, esses autores que vão tratar do social, e ele vai colocar, o viés dele é mais intimista, as relações são, né, no cotidiano, as pequenas coisas, aquilo que está muito fora o privado, do ser, né? Aquilo que é miúdo, aquilo que está nesse interno. Então ele narra não um grande acontecimento e nem alguma coisa relevante socialmente, não é isso. Ele vai tratar aquelas miudezas do ser, né? Isso vai aparecer na obra dele desde a estreia, né? Carrascosa, a gente fala que ele tem duas estreias, porque ele tem a primeira, que é de 1992, que é As Flores do Lado de Baixo, que é uma obra infanto-juvenil. Nesta obra, Carrascosa como se fosse uma narrativa mítica, explicando aí, trazendo como surgem as pedras preciosas, né? Já a obra de estreia, né, que é considerado oficialmente, assim, a gente vai ver, é Hotel Solidão, 1994. Então, eu até brinquei com ele esses dias que a gente teve, do ano passado, nós teremos até 2024 para celebrar, porque tem duas datas de estreia aí. Bom, então, Hotel Solidão é uma obra de contos, nós temos 8 contos aí. Nesses 8 contos, nós vamos ter as marcas de Carrascosa, o que a gente reconhece hoje, o estilo, as questões de linguagem, né, que nós reconhecemos, então a epifonia, o silêncio, né, então isso já vai aparecer, isso já aparece aqui em Hotel Solidão. Sobre a obra infanto-juvenil, ela é muito eclética e teria que ter um curso longo para isso, porque cada obra é um mundo aqui. Então, a gente tem essa questão esse viés que a gente conhece da literatura adulta do Carrascosa aqui, mas tem a aventura, tem algo muito próximo também de poesia, de poema, né? Então, se a gente pegar A Terra do Lar. Então, assim, é um mundo a explorar, muita coisa que quem é professora de educação infantil, Fundamental 1, Fundamental 2, sabe essas coisas assim? Porque geralmente, quando a gente pensa em Carrascosa na sala de aula,
essas obras adultas vão para os anos finais do ensino fundamental 2, né? E a gente tem muita coisa a se explorar também nessas obras infanto-juvenis. Então, aqui rende um curso só disso, porque é um mundo aqui. É uma delícia essa parte aqui da obra dele. Bom, então, o que a gente tem? A gente vai ter, olha a quantidade de produção. As Flores do Lado de Baixo, 1992, De Papo com a Noite, A Lua do Futuro, Zoo Mágico, O Jogo Secreto dos Alquimistas, Quadradinho e Redondela, Histórias para Sonhar Acordado, Ladrões de Histórias, Aprendiz de Inventor, O Menino que Furou o Céu, O Homem que Lia as Pessoas, que é belíssimo, é lindíssimo, assim, é uma obra infanto-juvenil de uma... maravilhosa, assim, adultos ficam encantados com essa obra, recomendo. Meu Avô Espanhol, A Terra do Lá, Prendedor de Sonhos, A Vida Naquela Hora. A Vida Naquela Hora também vem com tudo que a gente conhece do Carrascosa ali, né, dessa coisa as epifanias do dia a dia, da vida cotidiana, nós vamos ter aqui na Vida Naquela Hora. Vendedor de Sustos, Parque Encantado, junto com uma ilustração belíssima do André Sandoval. É demais. Caixa de Brinquedo, Vamos Acordar o Dia, que também tem uma pegada da linha única. Então, quem conhece a linha única na literatura né, adulta, vai aqui encontrar Vamos Acordar o Dia com a mesma proposta de haikais, de micronarrativas, e o belíssimo Caleidoscópio de Vidas, né? E tem um projeto arrojado que na própria... A gente vai falar dele ainda, mas na própria ilustração, um trabalho tanto com a ilustração como o projeto gráfico. Então, a gente vai tendo um caleidoscópio de vidas, na materialidade tem um caleidoscópio, nas narrativas que se entrelaçam, na cor. Então, é um livro belíssimo. Eu peguei a foto aqui do Adriano Catanzaro, né, que ilustrou essa obra, para vocês terem uma noção, né, essa obra ela abre, ela fica enorme, fica grandona, assim, e aí tem a cidade do Rio de Janeiro, né, num momento em que está acontecendo um Réveillon, né, e um personagem que é do lixão está vendendo capa de chuva, e aqui a gente tem o lixão, olha, né, que tem essa imagem aí. Bom, então as três narrativas, né, elas se encontram, né? Então a gente tem o menino das capas de chuva, a gente vai ter como é que fala? A história do velho estivador e os catadores, a primeira, os catadores. Então essas três narrativas, elas se encontram fazendo um caleidoscópio. Então é um livro lindo, que eu super recomendo, catalogado como literatura infanto-juvenil. Bom, e aí nós temos a produção, né, adulta de contos e depois de romance. Carrascosa é um contista, de natureza contista. Mesmo nos romances dele, a gente tem uma escrita muito na brevidade, né? Uma escrita que ela... E com um pé na brevidade do conto e um pé na poesia, né? Que é a marca dele. Então, olha a riqueza e a extensão dessa obra. 1994, Hotel Solidão, depois 98, Vaso Azul, 2002, Duas Tardes, 2004, Dias Raros, 2006, uma antologia, que é o Volume do Silêncio, 2010, Espinhos e Alfinetes, 2011, Amores Mínimos, 2012, Aquela Água Toda, 2016, Tempo Justo, 2016, Diário das Coincidências, 2016, Linha Única, 2017, Catálogo de Perdas, 2018, uma outra antologia, segunda antologia, né, de não inéditos, 2020, nós temos aí Conto para uma Só Voz, 2020, pandemia, né, Utensílios para a Dor, 2021, Tramas de Meninos, 2022, Uns e Outros. Para este ano, mais 4 obras vão surgir aí,
Amanhã nós teremos uma novidade para vocês, então não percam, tá? Então, é um autor que produz muito e tem uma contística muito vasta, assim. A gente tem anos, né, de 4, 3 obras, é bastante coisa, né? Então, essa riqueza. E mesmo produzindo muito, quando a gente fala, nossa, mas 4 obras no ano, 3 anos, 3 obras no mesmo ano, o cuidado, né, e essa perfeição dessa contística que não perde, ele não perde essa linha, né? Então a gente vê que ele tem um estilo bem marcado, né? E sempre experimenta, tá? Então ele marca o seu estilo, mas a gente percebe uma evolução dessa contística. Bom, romance, 2013, aos 7 aos 40, 2015, Caderno de um Ausente, depois a trilogia do Adeus, depois, 2019, Elegia do Irmão. Quem conhece Elegia do Irmão vai saber que tem um conto que chama Dora. O conto Dora, ele está no Volume do Silêncio, que é o conto inédito que está lá no Volume do Silêncio. Ele vamos dizer assim, o embrião dessa Elegia do Irmão, né? Aqui a gente tem uma irmã que fica doente, tem essa relação, e lá a gente já tem isso desenvolvido num conto. Então, a gente consegue reconhecer aqui, né, esse diálogo, essa transformação, ou no conto Dora, o embrião do que vai ser depois desenvolvido em romance e Elegia do Irmão. Armazém do Sol, que é de 2021, e Inventário do Azul, de 2022, que é a obra do ano que vem. Este ano vai ter uma novidade, que vai ter a segunda parte do Inventário do Azul, né, que é um romance também. Bom, então, ao longo desses 30 anos, né, com essa obra vasta, né, esse premiado escritor, já vou mostrar os prêmios dele, né, ele se dedicou muito ao conto. E mesmo quando ele estava no romance, o romance dele tinha muito a pegada do conto, né, por conta da brevidade. Mesmo a trilogia, se a gente for pegar cada livro, é curto, né? Então, a gente percebe que ele é de uma natureza contista, né? Por natureza. Então, ao longo desses 30 anos de carreira literária do premiado escritor, o conto, seja ele preferencialmente voltado para a criança ou para o adulto, sempre esteve presente e pulsante na produção do autor. Seus contos já foram apreciados por grandes autores de sua geração. Luiz Rufato foi o primeiro que no livro Duas Tardes, ele vai escrever a orelha, e ele vai falar, por exemplo, em 2002, das epifanias, né? Daí depois nós vamos ter o Cristóvão Pesa, e depois a gente tem o Alfredo Bose, que vem falar, né, na coletânea O Volume do Silêncio. Ele vai falar, né, do silêncio, né, que aparece nesses contos do Carrascosa. Inclusive, nesse conto aqui, ó, nessa coletânea Duas Tardes, quando você abre essa edição, que é de 2002, a gente tem assim, ó, Duas Tardes e Outros Encontros Silenciosos. Então, desde a estreia até hoje, a epifania, o encontro, esses elementos de linguagem estão na obra do Carrascosa e já foram observados, né, por esses autores contemporâneos de Carrascosa, né? Bom, então, esse trabalho todo do Carrascosa, ao longo desses 30 anos de carreira, lhe rendeu alguns dos mais importantes prêmios literários, né, do país, e também prêmios internacionais. Eu coloquei aqui alguns prêmios, então tem o Jabuti, Biblioteca Nacional, o APCA. Do Jabuti, o Carrascosa, ele recebeu o primeiro Jabuti em 2007. Lembrando que o Volume do Silêncio foi lançado em 2006, em 2007 ele recebe o Jabuti, né, na categoria Contos. Em 2013, ele ganha o Jabuti
também contos com aquela água toda, né, que é de 2012. E em 2015, ele fica em segundo lugar com o Caderno de um Ausente. Então, né, pensando na premiação aqui no Brasil, o livro, o conto do Carrascosa, né, pensando no Jabuti, que é a, né, grande premiação brasileira, a contística foi premiada, né? E detalhe, quando a contística dele foi premiada, que foi em 2007, ele já estava com uma trajetória desde 1994, porque essa contística, o Volume do Silêncio, ela é uma contística de não inéditos, que foi publicada de 1994 a 2004. E aí, quando ele foi para Kozak Naif, ele publica lá e depois é premiado no Jabuti. Então, desde a estreia, esse cuidado, né, essa linguagem, ela já é uma linguagem, né, de potência, ela é uma linguagem bem cuidada a ponto de merecer um prêmio como Jabuti, né? Bom, quem era Carrascosa antes de Hotel Solidão? Eu fiz questão de trazer para vocês essa informação e é uma fala, um texto do Nelson de Oliveira. Nelson de Oliveira, ele que organizou o Volume do Silêncio, né? Quando Carrascosa foi lançar o Volume do Silêncio na Kozak Naif, ele fez a seleção, a organização e escreveu o pós-fácil, né, que lhe deu o nome de Aumente o Volume do Silêncio, né? E aí ele diz assim: Carrascosa, por volta dos anos 80, costumava escrever contos mágicos e contundentes, mas imperfeitos. Mágicos porque havia neles algo de Cortázar, contundentes por conta do Rubem Fonseca, que respirava em suas páginas, dois prosadores pelos quais o autor era, e ainda é, apaixonado. Imperfeitos porque o autor ainda estava pesquisando e experimentando os caminhos disponíveis em busca de sua própria avenida. Contos com armadilhas por todos os lados, com sexo e violência, muitas vezes bem localizados, como as gordurinhas que deixam certas mulheres mais atraentes. É até estranho a gente pensar em Carrascosa com sexo, com violência, o Rubem Fonseca, né? É uma coisa que a gente não consegue pensar, dada essa contística que a gente conhece. Até que tempos depois do término da oficina, ela finalmente foi lançada, né? Que é a coletânea Hotel Solidão. Chama-se Hotel Solidão e saiu em 1994 pela Escrita Editorial. Com o primeiro livro, a surpresa, Carrascosa mudara radicalmente o seu modo de compor ficção. A compreensão de sua própria literatura agora era outra. O sexo e a violência desapareceram completamente. Os longos e tortuosos parágrafos, à maneira do realismo mágico, também. Ficou, na forma literária, apenas aqui é algo muito tênue de Saramago, mestre da ternura e da melancolia, outro prosador caro a Carrascosa. A verdade é que Hotel Solidão é uma das mais belas coletâneas publicadas na década de 90 e de lá para cá o autor só mudou para melhor. A sensibilidade elegíaca, triste e deslumbrante, passou a modelar sua ficção. Mesmo quem é leitor de Carrascosa, geralmente não conhece Hotel Solidão, né? Porque é uma obra que não foi editada, reeditada, ficou na escrita cultural, então somente para sebos, então a gente consegue aí comprando no estante virtual da vida, mas as pessoas não conhecem muito. E então, o que o Carrascosa inaugura com esses 8 contos de Hotel Solidão? Uma perspectiva sensível, que causou estranhamento até nos amigos lá da oficina, né, do João Silvério Trevisan, né? Então, o Nelson de Oliveira fala sobre isso, né? Então, esses 8 contos, eles aparecem indo na contramão da clave da volta ao engajamento realista com os problemas sociais. Gente, pensando na literatura contemporânea,
pegando assim na esteira o que vem de Rubem Fonseca para cá, a literatura contemporânea, assim, pensando nos autores contemporâneos de Carrascosa, então é muito social, a violência, a marginalidade, né? Então essas questões são muito tratadas. E Carrascosa não vai falar disso, ele vai na contramão disso, né? Então o real, então falar do real e com o real vai tornar-se sinônimo de consciência subjetiva e de uma aproximação literária ao mais cotidiano, autobiográfico e banal. O estofo material da vida ordinária em seus detalhes mínimos. Então, ele vai preferir a vida cotidiana nos detalhes mínimos, né? Então esses 8 contos vão fazer um mergulho no cotidiano, nas situações íntimas que envolvem sentimentos de dor, morte, encantamento com a vida, tristeza, enfrentamento do desconhecido. E de linguagem, nós vamos ter a epifania e o silêncio aí. Então, esses elementos aí, pensando na temática, pensando na linguagem, né? Na proposta, isso ainda está, isso permeia toda a obra de Carrascosa, né? De 1994 até hoje, tá? Bom, mas é claro que ele evolui, né? Obviamente, e muito, essa é a obra de estreia dele. Então, o que é preciso dizer? Ir na contramão dessa clave da volta aos problemas sociais, né? Que é uma fala do Schellhammer, não significa negar o social. As questões sociais, elas ganham, para Carrascosa, um tom sublime e intimista, em razão da escolha da lente do narrar. O que vai fazer a diferença são os procedimentos, os artefatos de linguagem que vão tratar daquilo e como isso vai chegar para nós, leitores. Na arte, é tudo procedimento, né? Então, se a gente pegar lá o Shklovsky, a arte como procedimento. Então, o que isso vem como efeito para nós? Vai ser procedimento de linguagem. Então, por isso que a escolha da lente do narrar. Eu fiz questão de trazer aqui para vocês um conto que vai tratar da favela, vai falar da favela, e aí se você pegar a favela tratada por Carrascosa, é um viés, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, Marcelino Freire, ou se a gente pegar o Paulo Lins no Romance, o que é a favela, né? O que é outra coisa, né? Por quê? Porque são as lentes e o modo de narrar. Cada escolha, seleção, o efeito vai ser outro. Então, eu trouxe aqui, a imagem não ficou boa, porque hoje eu queria tirar uma foto, mas o tempo fechou, e aí ficou escuro, mas eu vou ler para vocês, e aí vocês vão tentar acompanhar por essa imagem um pouquinho escura. Esse conto, ele chama No Morro. A primeira vez que ele apareceu foi em Duas Tardes, tá? Página 83. Vamos lá. Ele é curtinho, então dá para ler. Ele é assim. O menino voltou correndo, arfante, com um coador de café que a mãe pedira para ele comprar. O barraco distante da avenida, onde se situava a única venda que abastecia a favela, equilibrava-se no alto do morro entre dezenas de outros iguais, cortados pelas ruelas que se entrecruzavam com as linhas de suas mãos. Retirou a folha de zinco que servia como porta, entrou e recolocou-a no lugar. Usava uma camiseta cheia de furos, uns chinelos de borracha estropiados, uma bermuda larga que lhe deixava à mostra os ossos da bacia, embora tivesse passado pelas presilhas um barbante à guisa de cinta e o amarrasse para segurá-lo. Comecem a observar esse narrador em terceira pessoa, esse narrador aí, né? Ele vai focalizando, ele até dá um plano médio, percebe, consegue captar esse menino, mas ele vai aproximando do menino. E isso está muito em relação com o projeto de Carrascosa, que é essa proximidade, essa intimidade.
Então, a escolha da câmera do narrar, ela vai sempre partir de um plano médio para próximo, para um detalhe. Repare o detalhe da camiseta cheia de furos. Então, isso não está no distanciamento. Então, quando a gente pensa num social, numa literatura que vai priorizar esse social, né, nós vamos ter um distanciamento no sentido de uma panorâmica, numa questão mais geral. Aqui é sempre do médio para o detalhe, do médio para o close, tá? Entregou o coador à mãe, debruçada ao fogão, despejou o troco na mesa tosca, tirou a camiseta, pendurou-a num prego da parede e deitou-se no colchão a um canto. O único conforto que ali lhe cabia. Abraçou-se à bola de futebol murcha que um dia achara no lixão. Descansou um instante, observando a mãe de costas a cozinhar quieta e acima de sua cabeça a abertura na parede que servia de janela, pela qual podia ver o sol flutuando no céu como uma gema de ouro. Repare que esse narrador ele vai para trazer o que é para esse menino, é uma narrativa em terceira pessoa, mas para trazer o que está na consciência do menino, ele vai emprestar a focalização para o menino. E ao emprestar a focalização para o menino, nós como leitores vamos saber o que esse menino vê e o que ele pensa. E nesse momento, a janela pela qual podia ver, então a gente vai vendo que a focalização está tanto no olho do menino, que é ele que vê agora, embora seja um conto em terceira pessoa. Então ele fala assim, descansou um instante, observando a mãe. Tá? Então, geralzão é um narrador em terceira pessoa, mas é um narrador em terceira pessoa numa onisciência capaz, inclusive, de emprestar a focalização para o menino. E ao emprestar a focalização para o menino vê. Olha, então comecem a observar os verbos que indicam ver, visão. Então, olha, abraçou-se a bola de futebol murcha que um dia achara no lixão. Descansou um instante, observando a mãe de costas a cozinhar, quieta, e acima de sua cabeça, a abertura na parede que servia de janela, pela qual podia ver o sol flutuando no céu como uma gema de ovo. Esse como uma gema de ovo é pela consciência do menino. E é aí que desponta para a gente as comparações e as metáforas em Carrascosa. Nesses momentos de conjugação de focalização. Né? O verão iluminava as águas da baía lá fora, enquanto ali dentro o calor sufocava o suor e o suor lhe manava a face. Vejam isso, agora a gente sabe que a focalização está no menino, agora o narrador, o verão iluminava as águas da baía, agora não é mais o olhar do menino, né? Enquanto ali dentro o calor sufocava e o suor lhe manava da face. Gostava de vê-la, mãe vivendo silenciosa a sua vida diante dele. Sem gritos, vou passar aqui para vocês. Sem gritos e resmungos, assim como ele à frente dela. E tanta era a força de seu olhar que a mulher sentiu como se lhe ardesse uma brasa na nuca e virou-se desconfiada de que os anos a tivessem iludido e, ao girar de repente, encontrasse não o seu menino, mas um homem, quase a bater a cabeça no teto. O homem que ele seria um dia, não a criança de agora, e que imperceptivelmente a usina de seu corpo gerava. O que você está olhando? É a primeira fala que tem, o primeiro diálogo, perguntou ela. Nada, ele respondeu. A mãe o examinou, olha a focalização agora, na mãe. A mãe o examinou como quem descasca uma cebola. Olha esse olhar da mãe. É isso que Carrascosa vai fazer. Essa intimidade, ela está muito no jogo desse empréstimo de focalização. A mãe o examinou como quem descasca uma cebola
tirando as películas que escondem o seu miolo sadio, e se o filho se enternecia vendo-a pelas costas, esperando que se virasse e lhe revelasse um sorriso de cumplicidade, a mãe podia detectar o que ainda era semente nele, o que ainda era raiz, e reconhecê-lo pelo avesso, folha que se soltara de seu corpo, como a pena caída ainda é do pássaro. Uma brisa entrava pela fresta da parede e refrescava a face afogueada do menino. O cheiro do café serpeava no ar até se enfiar em suas narinas, atrás de outro cheiro atávico. Cansou? Perguntou ela. Cansei, respondeu ele. Por que voltou correndo? O menino não respondeu. Ao menos com a voz, o corpo o fez com um mover de ombros e ele fechou os olhos. O coração golpeando o peito como uma flor que põe todas as suas forças no ato de se abrir. Assim são as crianças, pensou ela, como outras mães, correm para que logo nada tenham a fazer. Bom quando tinha a idade do filho, não sabia que haveria de passar a vida a fazer tantas coisas às pressas, e todas a dar em nada, que nada era aquele viver, só suportável por ter os olhos dele envolvendo-a em silêncio. Grãos únicos de luz na nuvem de poeira que era. Repare que esse narrador onisciente entrega para nós até o que a mãe pensa, né? Então, é esse miudinho, esse interno que vai sendo trazido para nós nesse jogo de focalização, que às vezes é assumida por um narrador onisciente que tem essa visão, né, de uma movência, né, ele consegue ir para frente, para trás, saber de tudo, de informações que o narrador só externo não conseguiria nos dar, e também esse empréstimo de focalização que vai mostrar para a gente o que a personagem está sentindo, que está no campo de consciência dela. Então, vê se descansa, ela disse. Está nessa página aqui. Então, vê se descansa, ela disse, o pano de prato entre as mãos, já se voltando para o fogão. Às vezes, pedia ao menino para escolher o arroz, enquanto cuidava de fazer o milagre do dia, encontrar no meio dos poucos víveres o que fazer para lhes matar a fome. E ele ajudava, catando os marinheiros, as pedrinhas, as cascas secas, descobrindo inesperadamente um jeito de esquecer das coisas com as quais sonhava e nunca lhe chegavam às mãos. Agora imóvel, ele ouviu os sons que nasciam da favela, o tilintar de uma caneca, o chiar de um rádio, o vozerio das mulheres que passavam lá fora com latas de água na cabeça, e os separava com as sujeiras do arroz, atento para não perder nenhum, compondo com aqueles ruídos sua percepção momentânea do mundo. Lembrou-se da caixinha de lápis de cor e do caderno que ganhara das mulheres, que, vez por outra, vinham ao morro, distribuir entre as famílias umas cestas de comida, uns brinquedos, uns remédios. Levantou-se abrupto, atendendo ao chamado urgente de seus sentidos. Ergueu o colchão e pegou, debaixo dele, a caixinha de lápis e o caderno amassado, uns cantos roídos pelos ratos, umas folhas ainda em branco. Vou desenhar lá fora. A mãe virou-se um minuto atrás dele, parecia se entregar ao sono, e agora estava de pé, de forma que ela ficou confusa, como se tivesse passado muitas horas entre seu movimento de retomar ao fogão, dando as costas ao filho. E esse revê-lo outro, serelépido, a ponto de pensar que ela mesma é quem dormira de pé e ele, com sua presença sólida, a acordara. Tudo bem, disse ela, lá fora está mais fresco. Ele removeu a folha de zinco, saiu para o beco e, quando ia recolocá-la no lugar, ouviu a mãe dizer, em parte, para tê-lo à mão, em parte, para arejar a casa. Pode deixar aberta. À entrada do barraco havia uma saliência no chão para impedir que a água da chuva arrastasse barro para dentro. Ali, o menino sempre se punha a ver a baía brilhando ao sol lá longe. O vai-vém da gente, subindo e descendo,
descendo o morro, a noite aterrissando sobre todas as coisas, as luzes da favela acendendo aos poucos, aqui, ali, lá embaixo. Sentou-se, abriu o caderno, pegou o lápis. Vejam essa descrição processual. Sentou-se, abriu o caderno, pegou um lápis da caixinha e pôs-se a desenhar. Então, a gente começa a observar que olha como essa câmera não é de um distanciamento, né? Então, sentou-se, abriu o caderno, então, a gente vai vendo a mãozinha, o detalhe, pegou um lápis, né? O calor atordoava, mas o vento circulava pelas ruas do beco e vinha dar naquela ruela onde ele colhia mais uma tarde de sua vida. E era vento tão vigoroso que entrou-se em cerimônia no barraco, derrubou umas ripas de madeira e chegou até a mãe diante do fogão. Ela sentiu com gratidão aquele frescor e girou o corpo como se pudesse ver o vento, como se ele fosse um conhecido que ali chegasse para saudá-la. Mas se não o viu, invisível que era, o visível agarrou-se aos seus olhos como imã. Emoldurado pelo retângulo da porta, estava seu menino. Olha isso, emoldurado, é como se a focalização é tanto nela que ela vê o menino na moldura. Emoldurado pelo retângulo da porta, então pensa na lente, né? Na lente da câmera, agora na mãe. Emoldurado pelo retângulo da porta, estava seu menino de costas, a cabeça baixa, a nuca semicoberta pelo cabelo, as espáduas magras, os cotovelos dobrados, a bermuda abaixo da cintura, revelando o rego das nádegas. Comoveu-se ao vê-lo desse ângulo, que realçava ainda mais a sua fragilidade. A ele não tinha nada a oferecer, senão a sua muda resignação. A comida que nem sempre conseguia comprar com os caraminguás das esmolas, a vida sem esperança. Às vezes, em desespero, tinha desejos de se atirar à frente dos ônibus que passavam velozes na Avenida Beira-Mar, mas um fiapo de sonho a impedia. E lá estava ele, inconsciente de sua força, sem saber que a semelhança de um prendedor no varal segurava a existência dela como uma roupa seca. Em traços grotescos, o menino desenhou um barraco com uma antena de TV, o sol e umas nuvens acima dela, abaixo uma meia-lua de praia. E logo, sem hesitar, uma criança com sua bola de futebol e uma mulher, como se suas mãos só soubessem dar a vida àquelas figuras. Em seguida começou a pintar, escolhendo as cores com atenção, que o azul do céu não era o mesmo do mar, o marrom do barraco, distinto do marrom do cabelo da mãe. Preenchia os espaços brancos, ouvindo o som do lápis, em atrito com o papel, mordia os lábios, olha o detalhe, mordia os lábios. Então, estão vendo a câmera aí, gente? Ó, mordia os lábios, punha a língua de fora, virava a cabeça para avaliar o resultado. Então, a gente vai vendo a cena, essa cena viva, né? Falava consigo mesmo como se explicando a alguém as suas escolhas. Então, escutou o rumor que vinha lá dos lados da venda, um burburinho distante e o som de vidro se estilhaçando. Um novo estampido, e ele ergueu a cabeça, observou as ruelas de terra coleando pelo morro. E como nada via, só a enganadora solidez dos barracos encompridou os olhos para a baía que se estendia ondulante lá embaixo. Soaram outros estampidos e logo novas saraivadas. Na certa era alguém soltando foguetes. Gostava quando os homens comemoravam a vitória dos seus times de futebol. De repente rompia o foguetório, os morteiros subiam no céu, puxando um rastro de fumaça e explodiam ensurdecedores. E lá vinham outros e outros e outros. Mas esses deviam ser foguetes diferentes. Não havia fumaça, o ar continuava inviolado, vibrando de doer a vista. A mãe, junto ao fogão, nada ouviu senão o chiar das cebolas dourando no fundo da panela. Os estampidos ao longe cessaram, ecoaram em seguida os gritos e o estrondo de um tropel que se aproximava. Podia ser a turma da escola
Podia ser a turma da escola de samba que vinha à noite ensaiar, mas era cedo demais, o sol ainda esplendia as alturas. Lápis na mão, o menino queria continuar a colorir seu desenho de volta à sua vida, mas os estampidos recomeçaram e a eles agarraram-se a uns gritos que vinham rumo aos barracos mais altos. De súbito, uns rapazes passaram correndo pelo beco em fuga. O menino nem sequer pôde ver quem eram, e já no encalço lhe seguiam os policiais armados aos gritos. Pega, pega! O menino ouviu os outros estampidos, e antes que os policiais sumissem morro acima, sentiu algo beliscar seu peito. Encostou-se na parede de madeira do barraco, inesperadamente sem forças, uma estranha queimação nas costas. O caderno lhe escapou da mão e caiu sobre o peito. De um instante para o outro, os olhos lhe pesavam. Estava com sono, cansado de ter corrido até a venda, o estômago rumorejando de fome. A boca começou a lhe saber a ferrugem, o peito ardia e ele suava tanto que o corpo se ensopara. As vistas se escureciam, mas havia pouco ainda era tarde, o sol fulgurava como a noite chegara tão depressa. Olha o discurso indireto, livre, né? Que vai trazer o que ele está nesse momento, o último pensamento dele. O que estava acontecendo? Um vulto se inclinou sobre ele. Não conseguia distinguir seu rosto, mas sabia, era a mãe. E ela o abraçava com força. Podia sentir suas costelas magras e sua boca de café. Ouviu umas vozes longínquas, um bulício, e experimentou uma sensação de torpor, de tristeza, de solidão. Queria dormir, mas não o deixavam. As costas doíam, os braços e as pernas pesavam como pedras. Começou a tremer. Tentou dizer à mãe que sentia frio, mas não lhe saíam palavras. Parecia que ela o embalava no colo e o levava para dormir no colchão. Onde estava a bola, queria pegá-la, mas faltava-lhe força. Abriu a mão, o lápis de cor caiu na terra, ouviu outro estampido remoto. Depois, o zunir do vento, desfolhando as páginas brancas de seu caderno, tingidas do mais vivo vermelho. Bom, esse é um viés social que Carrascosa traz com a lente que consegue trazer a intimidade. Então, tudo vai estar no artefato de linguagem que vai fazer isso, o que vai poder trazer uma questão mais social ou que vai trazer algo daquela realidade, mas do ponto de vista da experiência de um ser individual, né? E com isso, a nossa relação com essa realidade chega à experiência, né? Bom, então, Hotel Solidão, ele vai trazer para nós, esse conto que eu li está em 2 tardes, era só para justificar a questão dessa clave aí, né, na contramão da clave do engajamento realista. Aqui em Hotel Solidão, a gente vai ter 8 contos, o mais conhecido é Caçador de Vidro. Por quê? Porque ele aparece no volume do Silêncio e depois vai aparecer na Estação das Pequenas Coisas. Os outros contos, dificilmente as pessoas conhecem, tá? Carrascosa chegou a fazer do Caçador de Vidro, que é uma narrativa em que vai acontecer apenas uma viagem de um filho com o pai para comprar vidros, assim, é como se fosse de uma cidade a 1 hora de distância, assim, muito rapidinho, falar, vamos ali comprar vidro com o pai, e o filho vai. Então, não é um grande acontecimento para quem está de fora, mas para o menino né? Então, o que ele vai trazer para nós é a experiência de perceber a vida, né? Nessa viagem totalmente banal, né? Uma viagem corriqueira. Como o Caçador de Vidro entrou na coletânea O Volume do Silêncio, Carrascosa fez alterações. Então, ele fez alterações nessas versões. Então, eu coloquei aqui para vocês, estão apenas os 2, pai e filho, no Voyage branco, que vai a 100 por hora pela rodovia dos Bandeirantes. De certa maneira, são também desbravadores. Não vão a passeio. Não, fazem jus à estrada que percorre. Não vão a passeio, mas a negócio.
precisam de vidros para a casa que o pai está reformando. Bom que se diga logo, o filho ainda é menino, vai sair da infância em breve, nestes tempos de crianças de 7 anos, já se atordoa com as exigências do caminho, a vida já arde no estômago. Essa é a versão, o início do conto, na versão em 94, de Hotel Solidão. Ele vai excluir isso que está em laranjinha e fica assim lá no volume de silêncio. Estão apenas os dois, pai e filho, no carro branco que vai a 100 por hora pela rodovia dos Bandeirantes. Não vão a passeio, mas a negócio. Precisam de vidros para a casa que o pai está reformando. Bom que se diga logo, o filho ainda é menino. Vai sair da infância em breve, nestes tempos de criança de 7 anos, já se atordoa com as exigências do caminho. A vida já arde no estômago. Bom, o que acontece? Ele vai fazer, quando a gente compara a edição do Hotel Solidão, né, que saiu em Hotel Solidão, e a que saiu no volume de silêncio, ele vai fazer 60 substituições de palavras e expressões, 11 inserções e 43 eliminações. Quando ele faz isso, parece muito, mas não é tanto assim, não. Porque as exclusões foram 43, mas não são coisas muito grandes. Mas, assim, o que ele muda traz para nós uma potência no silêncio. Porque um narrador que fala muito atrapalha a experiência nesse projeto que é do silêncio. Lembrando que o Caçador de Vidro foi compor uma coletânea que vai para o volume de silêncio. Bom, um segundo conto maravilhoso que quase ninguém conhece é Estrela do Mar. Estrela do Mar, ele não passou por nenhuma revisão, ele está no Hotel Solidão desse jeito, e o Carrascosa não mexeu, não alterou, mas eu já posso dizer que na coletânea que nós estamos organizando, vai sair Estrela do Mar. Então, Estrela do Mar vai chegar com uma revisão do autor, certamente, né? Bom, o que Estrela do Mar é? A história de uma mulher que nós a conhecemos no navio que ela está partindo. E ele começa assim, também o narrador em terceira pessoa, mas sempre com aquele jogo de onisciência que eu já mostrei, de narrador onisciente, que também passa a focalização para a personagem. Já cruzamos a noite em mais de uma ocasião. Outra está a caminho. Convém, pois, relatar agora uma viagem ao esplendor do meio-dia, ora sempre esquecida, ainda que essencial para se entender as outras, todas do dia, os dias, todos da vida. Sobretudo porque Marina vai partir em minutos. Seu nome já antecipa a via. A jornada será marítima. Fulgura o sol escaldante, prenunciando uma tarde abrasadora, e sua intensa luminosidade reverbera nas águas tranquilas da Bahia, onde o navio atracado vai logo içar as âncoras. A esta hora, navegando já a segunda metade do dia, Marina não tem a que ou a quem se atar. Ao contrário, foi ferida por uma revelação do fado semanas antes, razão pela qual embarca assim dividida. Mas para Marina, a viagem parece falsa e sem sentido. No combate com o festivo esplendor do meio-dia, sua alma povoa-se dos negrumes. Sacode a um tufão interior. Perdida está no oceano, não pacífico, com o que vem dar na Bahia. Sigamos, pois, navegando o passado, e em seus vazios, poças abissais, os dois foram mergulhando no amor sem exigências. Então, é uma história aí de um amor conflituoso, dela com um personagem chamado Ulisses. Ulisses é oceanógrafo, Marina é cantora. Nutrindo-se tão somente de concessões, se vale chamar-se amor um mergulho desse tipo. Quanto mais se afundavam um na história do outro, menos se reconheciam na matéria volátil dos sonhos. Certamente não pertenciam ao mesmo plano desvairado da criação. Sabiam-se polos contrários desde o início. Mas que poder tempestuoso os unia nas duas metades do dia? Com frequência, Ulisses sumia pelo alto mar em expedições científicas,
semanas ausentes. Ensina-me a mergulhar, exigiu. Não me interessam estrelas mortas. Porque ele sempre, quando ele ia para o mar, né, sendo oceanógrafo, ele trazia para ela estrelas mortas. E ela falou, não me interessa estrelas mortas, eu quero ver as estrelas no mar, vivas, né? Você é de água doce, ele disse. O mar tem cavalos mais delicados, ela retrucou. Zonzo de tantos pedidos, finalmente ele decidiu batizá-la. Mergulharam uma manhã à beira das penedias e Marina pôde ver, através da neblina lilás das águas, as estrelas imóveis, mas vivas, e também os cavalos marinhos, os polvos sonolentos, os cardumes vacilantes de peixes eriçados. Ao submergir, cessaram os ruídos vívidos da superfície e então ela diluiu-se no mundo abominavelmente silencioso da liquidez, povoado pelos ecos da morte. Então ela está nesse silêncio desse mar, né? Então ela está aí nesse silêncio. As radiâncias do sol transformaram-se no reino fluido em nesgas de luz estremecida. Ali sua voz transparente, ela era cantora, jamais encantaria Ulisses. Aí a gente vai ter essa intertextualidade, interdiscursividade, né? Então, Ulisses, né? O mar, a voz, né? Jamais encantaria Ulisses como na noite em que se misturaram. No batismo aquela manhã, furando em câmera lenta a etérea teia das águas, ela compreendeu que jamais teria Ulisses. Então, aqui aquela epifania, aquela revelação, né? Jamais teria Ulisses e, no entanto, ele boiaria em sua memória até o fim dos tempos. Antes de subir, viu quando ele cutucou uma estrela do mar e esmagou-a com o arpão. A despeito da densa penumbra do mar, não tão fundo à beira das penedias, poderia jurar que atrás dos óculos de mergulho, os olhos de Ulisses sorriam com maldade. Era como se sua alma se contorcesse prazenteira ao matar um ser que a maravilhava. Teve a certeza de que o amor para ele só se legitimava pela destruição. Mas agora, avancemos para o presente. O navio já deixou a baía e desliza pelas águas reluzentes. Então, esse narrador, em onisciência, ele tem uma mobilidade. Então, a gente vai ter prolepses, analepses. Então, é um conto até longo, é um conto longo, que vai mostrar como eles se conheceram. Então, esse narrador onisciente, ele consegue trazer tudo isso para nós, por conta da sua onisciência, mas empresta a focalização para a Marina que vê tudo, ela vê o exato instante em que Ulisses vai furar a estrela do mar, e ali ela tem a revelação, né? Quer dizer, aquele encantamento, aquele ser que maravilhava, que enfeitava, né, o fundo do mar, ele tinha o prazer em destruir. Então, então ela se viu naquela relação ali, né? Bom, o sol escaldante continua sua viagem, parece pender-se no meio do céu, hirto, mas sabe-se, já percorre a outra metade do dia. Ulisses não vem, agora estará mergulhando à procura de outras estrelas. Marina sente tufão interior quase a devastá-la, mas seu juízo permanece translúcido. O navio segue rumo à linha inalcançável do horizonte, enquanto ela contempla o céu cor de berilo. Tem o oceano pela frente e já a insuportável vontade de voltar. Eu acho esse conto lindíssimo. Vocês também? Né? Bom, então, essa antologia, o Volume do Silêncio, nós temos aí 17 contos, 15 são não inéditos. Esses 15 saíram de Hotel Solidão, que é a obra de estreia, O Vaso Azul, Duas Tardes, Dias Raros, Meu Amigo João, Contos sobre Tela, que é o poente, e tem o Dora aqui, né? O Dora é aquele que eu falei da irmã, sabe? Né? Que eu falei que é um embrião ali depois do romance do Elegia do Irmão. Bom, o que foi? Então, aí, ao longo da carreira do Carrascosa, aí também aconteceu a segunda antologia, né? Que é essa antologia Estação das Pequenas Coisas. Nessa primeiro volume de silêncio, o viés foi o silêncio da escritura, né? Na segunda, foi apresentar ou representar para o jovem leitor o
Carrascosa. E a terceira, nesse viés do mínimo, essas miudezas que tem na obra do autor. Bom, qual a importância do volume de silêncio na carreira do autor, né? É um divisor de águas. Por quê? Nós vimos que ele recebe depois o Jabuti, em 2007, né, com essa obra, e ele vai falar numa entrevista que ele deu para o Márcio Vassalo, que foi na pandemia, assim, os meses iniciais da pandemia, aquele inferno. Eu lembro que eu assisti essa live. Aí ele diz assim: num determinado momento, os meus primeiros livros estavam desaparecendo. Hotel Solidão tinha sido publicado pela editora Escrita. O segundo livro, que era O Vaso Azul, tinha também se esgotado pela Ática. Duas Tardes estava publicado pela Boitempo, como está até hoje, mas era uma editora pequena. Então, também tinha-se uma dificuldade em encontrar o livro. O outro livro, meu amigo João, tinha saído pela Melhoramentos, então tinha-se a impressão de que ele era um livro infanto-juvenil. Não tinha muita saída. Dias Raros saiu pela Planeta, que chegou ao Brasil fazendo um estardalhaço, mas, de repente, parou de publicar os escritores brasileiros contemporâneos. E aí tinha uma dificuldade em encontrar meus livros de contos. Nesse momento, surgiu a oportunidade de eu lançar um livro pela Kozak Naif, né, que é essa editora que nós sabemos que fez essa história aí, né, e trouxe essa beleza de projeto gráfico e tudo mais. E o que eu tinha era uma antologia que o Nelson de Oliveira queria fazer até para pôr à luz de novo os meus contos desses livros anteriores, trazendo inéditos e tornar mais disponível a minha literatura contística, que até então eu só tinha trabalhado com contos. Bom, para ele foi importantíssima porque ele foi premiado em 2007, como eu falei, por uma contística que já existia de 1994 até agora, né? E que, então a gente percebe aqui, olhando isso tudo, a gente percebe uma temática que se mantém, que já estava lá no Hotel Solidão, o estilo, linguagem, mas sempre o aperfeiçoamento, né? Então, quando esses contos foram selecionados para ir para o volume de silêncio, Carrascosa fez a revisão deles, né? Então, e o Nelson de Oliveira, nesse volume de silêncio, faz um pós-fácil super bonito e vai dizer, né, no Aumente o Volume do Silêncio, ele vai falar dessas pequenas epifanias que já tinham sido apontadas pelo Luiz Rufato, né? Vai falar do silêncio, Alfredo Bozzi fez a orelha do livro O Volume do Silêncio. Então, esses elementos vêm nessas marcas de linguagem na obra do Carrascosa. Eu vou parar de compartilhar aqui, que passou rápido demais, queria falar um monte de coisa, Beth, mas já deu o nosso horário, né? Já, eu estou tentando te avisar. Você está me ouvindo? Eu tô. Eu estava tentando te avisar para a gente poder ter uns minutos aí de conversa, de abrir para perguntas, mas com o adiantado aqui da hora, eu já soltei a lista de presença, né? E foi maravilhoso, assim, inspirador, né? Essa análise que você traz dos contos. Que bonito você trazer o conto inteiro, a leitura inteira, né? Do texto, porque dá bem a medida dessa música que o Carrascosa compõe com as palavras, né? Salvo engano, ele está aqui com a gente, viu, Rê? Só para você ter essa informação. Não sei se você percebeu quando ele chegou. Não, né? não percebi. Beth, eu fiquei tão aqui olhando o slide que eu dou uma... Beth, aí eu não vi mesmo. E fico feliz que ele esteja aqui. O que eu quis nesse momento, né, com esse primeiro momento do curso, foi trazer de uma forma muito assim, né, de sobrevoo, essa história, né, dessa produção, de como vem, né, e aí quando, no próximo momento, amanhã a gente vai continuar isso, ver a virada também da obra dele, né, pensar nesses elementos, pensar no Amores Mínimos, que é uma obra importante, Linha Única, todas são importantes, mas tem umas que nós vamos ver umas coisinhas diferentes, alguma coisa importante a tratar aqui, e aí eu volto em outro momento para falar mais sobre essa obra.
Aí é... Eu destacaria algo que você disse no início, que eu achei, que acho que já pode ficar aqui como agenda, que é um mini curso, uma fala sobre a produção para crianças e jovens, né? O que você chamou de literatura infanto-juvenil. Com certeza a gente precisa te ouvir também sobre essa produção que é tão bonita, é tão importante para o Carrascosa e que a gente lê tanto aqui no programa, né? Tantos alunos, tantos mestrados, doutorandos, mesmo material para que as professoras levam para a sala de aula, né? Com essa obra. Então, acho que seria muito importante. Também destacar essa preferência pelo conto, né? Talvez você pudesse falar um pouco mais, né? Como é que esse gênero parece que domina a obra toda. E esse ponto de virada, né, Rê? Qual que é o disparador dessa virada do projeto poético do autor? E a relação com o projeto gráfico, com a materialidade do livro, né? Parece que são fenômenos que acontecem assim paralelos. Como é que você vê isso? Talvez se você pudesse fazer um breve comentário sobre essas questões que eu acho que chamaram bastante atenção de Sim, quem está te acompanhando hoje. sim. Isso tá para eu falar para amanhã também, mas eu quero... Quando o Carrascosa entra pela Cosaque Naif, e a Cosaque Naif tem né, tinha né, esse papel e esse desejo, né, de trazer obras de qualidade e com cuidado, né, no projeto gráfico, na materialidade, ele traz, por exemplo, obras importantes, assim, quando a gente pega, por exemplo, aquela Água Toda, né, até coloquei a imagem abrindo aqui, aquele papel, aquela pele fina das coisas. Então, a gente já tem na materialidade aquela pele fina, é como se ali nós já começássemos a ler, né, que é nessa relação de toque, é muito corpórea, né? Então, essa obra corpórea, essa obra de sensação, de visão, né, de passar a mão, né, para isso tudo vai estar na obra dele. E, claro, na entrada na Cosaque Naif, isso teve uma possibilidade, né? Então, em 2012, aquela Água Toda. Depois a gente vai ver também que eu vou falar amanhã um pouco também, que é o catálogo de perdas, com um projeto lindíssimo, né? Das fotos e, né, trabalhadas e o projeto, né, da Raquel, o mesmo com a linha única, né? Que ali, sem aquele projeto gráfico, né, nós perderíamos muito da obra, né? Então, a escolha do papel, né, a escolha, porque ele vai trabalhar essa palavra também como imagem, né? Então, por exemplo, última palavra, susto, olha, né? Então, essa visualidade, né, da palavra, essa palavra que é antes de tudo, antes de dizer, ela se mostra, né? Então, isso vai nesse trabalho né, com o papel, com o projeto gráfico, né, com a materialidade do livro, né? Então, isso Carrascosa vai a partir de 2010, né? Então, depois do Espinhos e Alfinetes, a gente vai começar a perceber mais isso na obra dele, né? Então, assim, 2012 com aquela Água Toda, depois o Linha Única em 2015, 2019, catálogo de perdas, né? Então, isso está sendo isso vem, né? 2019, essa maravilha aqui que eu mostrei no começo, que é uma catalogada como infanto-juvenil, que vai fazer esse caleidoscópio na obra, na materialidade da obra e também na narrativa, né? Esse trabalho com a cor também. Então, isso vai sendo uma marca também dele, né? Que, na verdade, nos primeiros anos de carreira, as obras não eram publicadas por editoras grandes, né? Então, E também acho que nem se pensava tanto isso também, né, Beth? Quando no Brasil a gente tem o boom pela Cosaque Naif, né? Então, mas isso dá um salto muito grande, né, na obra, né, nessa narrativa que vai se contando por outro viés que não
só a palavra, né? Então, é isso. Verdade. Eu imagino que as pessoas tenham perguntas, comentários, né, depoimentos de leitura, porque é uma literatura que nos toca muito, mas eu queria propor que esses comentários e perguntas ficassem para amanhã, né, porque a gente já está, as pessoas já estão também saindo, se despedindo aqui pelo chat, te parabenizando demais por essa primeira aula. E então fica o convite para retornarmos amanhã, né? Obrigada pela presença de vocês todos e todas. Fico tão feliz de ver aqui as Cari reconhecendo aqui as pessoas, os nomes. Muito bom, Coutinho, Cris, alunos, ex-alunos, pessoal que vem visitar. Muito bom. Obrigada, Rê. Que curso Imagina, eu que lindo. agradeço, viu, Beth? Obrigada pela parceria, obrigada por me convidar. Fiquei muito feliz de estar aqui, feliz de estar com você. Nosso primeiro curso, né, Beth? Né? Saiu Quantos nosso. anos juntas, né? E agora que a gente teve E nesse essa momento tão oportunidade. bonito, né, de celebrar esses 30 anos de carreira, celebrar também tanta coisa, minha vida, estar aqui de volta é um momento muito feliz para mim. Então, muito obrigada para todos que estão aqui e espero que todos venham também amanhã para nós continuarmos essa conversa, tá bom? Tá Então, bom, amanhã a gente continua a celebração dessa importantíssima obra da literatura brasileira contemporânea. Beijo, pessoal, até beijo. amanhã. Um beijo, Tchau, Rê, tchau. parabéns. Obrigada. Tchau, Obrigada. tchau. Tchau.